Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Que a paz do Senhor esteja contigo, na tua casa, na tua família. E desde já, no início dessa aula, já te peço, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like, tá bom? Nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina Doutrina e Religião, e vamos estudar hoje a aula de número 32 a respeito das roupas, sobre as roupas, as vestes. O verso inicial está aqui em João 7,16, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus veio então, o Senhor Jesus, trazer a doutrina de Deus, trazer a palavra viva, revelada, a palavra vivida. O próprio Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, como diz João no capítulo 1 do Evangelho, e vimos a sua glória, e ele veio nos ensinar um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida conforme a palavra revelada, conforme a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus viveu deste modo. Está escrito João 8,29, o próprio Senhor Jesus disse: eu nunca estou só, o Pai não me deixa só, Ele sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, o Senhor Jesus vivia, embora a pessoa de Cristo reúna 100% da divindade, ele tem também 100% da humanidade, é Deus em forma de homem, e Ele viveu para nos dar o exemplo de como agradar a Deus em todas as coisas. Diz a Escritura que Ele não pecou, Ele se fortalecia no Senhor, Ele orava, Ele buscava. Então Ele veio nos ensinar esse modelo. E muita gente olha e pensa assim: poxa, mas é Jesus, é o Filho de Deus, é perfeito, eu não sou. Claro, nós somos seres humanos, agora pecadores, mas nós temos a responsabilidade de nos encher do Senhor, do Espírito Santo, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, ainda aqui no verso inicial tem um segundo versículo, que é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1, que diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo. Diz lá Atos capítulo 2, do 42 em diante, que os apóstolos perseveravam, toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Não foi a doutrina que eles inventaram, foi aquilo que eles aprenderam com Jesus, foi o estilo de vida que eles aprenderam com o Senhor. E esse estilo de vida que os apóstolos aprenderam, ensinaram para a igreja, E Paulo ensinando aqui a Tito, ensinando Tito a ensinar os demais, assim como Paulo disse também a Timóteo, Para instruir a igreja. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de vestes, de roupas, E a palavra de Deus, e o primeiro texto que diz sobre isso é Gênesis 2,25. O texto diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, humanamente falando, não tinha roupa nenhuma sobre eles. Espiritualmente, é claro, eles estavam cobertos pela glória de Deus, a glória do Senhor os cobria, mas fisicamente eles não tinham roupa nenhuma, estavam completamente nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, eles ouvem a voz do Senhor, está lá em Gênesis 3, ouvem a voz do Senhor no jardim, e o texto diz que Adão disse: ouvi tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu. Olha só, e ele se esconde, e diz o texto que ele coseu folhas de figueira. Coser com S é costurar. Ele costurou meio que um avental para se cobrir, como se Deus não visse, Aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com o qual iremos tratar. O Senhor vê tudo. Se Ele vê até o mais íntimo e profundo do nosso coração, Ele vê todas as coisas. O homem quis usar, se cobrir da presença do Senhor, dos olhos de Deus, cobrir a sua vergonha, A Escritura vai falar vergonha da sua nudez, e vergonha por conta do pecado. Deus criou o homem, ele não tinha roupa física, mas tinha cobertura espiritual. Quando pecou, a glória do Senhor saiu, aí houve vergonha. O homem se afasta de Deus, teve que usar roupa. E mesmo assim, diz lá o texto, que o Senhor, ele vai fazer para eles túnicas. E a maioria dos teólogos dizem que, certamente, o Senhor pegou um animal, um cordeiro, um carneiro, para poder pegar a lã e fazer as túnicas lá para o homem. Já era um vislumbre, já era um tipo de Cristo lá no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E aí eles foram vestidos, e de lá para cá, todo homem, toda mulher usa roupas. E é interessante que geneticamente, biologicamente, o corpo masculino é o mesmo biotipo e o feminino o mesmo, tem as mesmas características. Mas por que nós usamos roupas? Por causa da vergonha da nudez. E isso vem desde o primeiro pecado, desde que Adão pecou e transmitiu esse pecado para toda a humanidade, não é? Então, Deus cobriu o homem. E é interessante que tem algumas denominações que falam muito sobre a questão da roupa, como se roupa gerasse salvação. A roupa não dá salvação para ninguém, queridos. Aí um diz, não, tem que usar calça, não pode usar calça comprida, tem que ser só saia, e isso, e aquilo outro. E muita gente acaba ensinando doutrinas que perecem pelo uso, doutrinas que não tem na Escritura. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, vou ler para você versos 20 a 22, que diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Olha só, preceito e doutrina de homem perece pelo uso. Tem denominação por aí que a mulher tem o cabelo até o pé, mas ela não pode ficar sem véu dentro da igreja. Não tem sentido bíblico isso, não é? A interpretação bíblica é completamente equivocada. Então, doutrinas de homem perece pelo uso. Tem até aqui na página 2 da apostila um exemplo que o pastor João Rui Palharim dá, que um tio dele, chamado Jaime, há anos atrás, em 1958, naquela época na igreja tinha que se usar o chapéu. Todo homem era obrigado a usar chapéu, e aliás já vinha, né, com o conjunto paletó, não vinha só o paletó, a calça e aquele colete, vinha também o chapéu. Todo homem era obrigado a usar chapéu, e era a doutrina da igreja usar chapéu. Aí um belo dia o tio do pastor João Ribeiro, o pastor Jaime, ele não quis usar o chapéu. Na época ele era diácono, ele não quis usar o chapéu, expulsaram ele da igreja. Estava lá na cidade, na época, os missionários americanos, e ele foi com os missionários para os Estados Unidos, não se desviou dos caminhos do Senhor, se tornou pastor, não é? Mas muitos outros que foram também afastados da igreja porque não queriam usar o chapéu, acabaram se desviando do evangelho, se afastando da presença de Deus por causa de uma doutrina de homens. Hoje em dia, ninguém usa mais chapéu na igreja, e hoje, aliás, até uma falta de respeito no nosso contexto, não é? Às vezes uma pessoa vem até de boné, costuma tirar em gesto de respeito. Já pensou, se fosse no tempo passado, quem não usasse chapéu não era salvo? Hoje ninguém mais tem hábito de usar o chapéu. E muita gente, amados, tem sofrido porque doutrina de homem só sobrecarrega os outros, sobrecarrega de coisas, sobrecarrega. Já conversei com pessoas que na denominação que a pessoa pertence tem lá uma caderneta, e lá tudo é registrado: o dia e hora que ela tomou ceia, o dia e hora que ela levou o dízimo, o dia e hora que participou de ensaio, de atividades, tudo é registrado e cheio de regra, cheio de preceito, coisa que a Bíblia não traz. Uma coisa é você estabelecer regras no sentido de organização, no sentido de ordem e decência, como Paulo fala à igreja, não é? A igreja de Corinto era desorganizada, completamente desorganizada. Ele vai explicando como devia ser a liturgia, como deveria ser o uso dos dons, e no final do capítulo 14 da primeira carta ele deixa claro: faça tudo com ordem e decência. Outra coisa é sobrecarregar com doutrinas humanas. Olha, a mulher só pode entrar se for com a saia lá no pé, senão nem entra na igreja. Tem que usar esse modelo de roupa, tem que ser assim. Muita gente sobrecarrega. Tem denominações que em pleno século XXI proíbem as pessoas de ter televisão, de ter computador. E é interessante que esses mesmos que proíbem, né, têm em casa. Olha só que coisa curiosa. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, no versículo de número 5, está escrito o seguinte: não haverá trajo de homem na mulher, nem vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Olha só, naquele tempo, no tempo antigo, não existia calça comprida como a gente tem hoje, né? Então todo mundo usava meio que um vestidão, um vestido comprido, e esse vestido era padrão para todo mundo.
Por que o Senhor está falando assim? Não pode haver traje de homem e mulher, nem vice-versa. O que Deus está falando aqui? Na realidade, o que Deus está falando aqui é a respeito do homossexualismo. Quando se olhasse um homem, era para ter certeza, eu estou olhando para um homem. Quando se olhar para uma mulher, ter convicção, estou olhando para uma mulher. Agora eu lhe pergunto, já aconteceu com você alguma vez você olhar para alguma pessoa e não saber se é coca ou fanta? Você ficar, será que é homem, será que é mulher? É a esse respeito que o Senhor está falando. Querido, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Lá em Levítico, o texto vai falar sobre isso também, não é? Para não se deitar com o homem, vai falar muito sobre essa questão de uniões abomináveis, de homossexualismo. Então, no período bíblico, até no próprio período do Senhor Jesus, usavam roupas compridas, conforme está lá em João 19:3, quando Jesus é levado para a cruz, repartem as vestes dele, a túnica dele, não é? Então, era comum naquela época. João descreve, Apocalipse 1:13, Jesus com a veste comprida até o pé. Só que tem que olhar para um homem e ter certeza é homem, tem que olhar para uma mulher e ter certeza que é uma mulher, né? Então o Senhor está falando de abominação. Lá em Levítico 18, deixa eu ler aqui para você, livro de Levítico, capítulo de número 18, o versículo 22 diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é, verso 24: com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante de vossa face. Olha o 26: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E não é só no Antigo Testamento não. Se você ler a carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo está falando também nesse mesmo sentido, né? Homem com homem, até as mulheres, mulher com mulher, fazendo aquilo que não convém, cometendo pecado. Mas voltando aqui, que a nossa aula aqui hoje é a respeito de vestes, né? Então, Deus não utiliza roupa como parâmetro para a salvação, até mesmo porque tem crente na Escócia que homem veste saia. Olha só, é a cultura deles, né? Os homens vestem saia. Na África, em alguns países, os homens vestem ainda aquele vestido comprido, não é? Aquela blusona, tem mangas mais compridão, como que um vestido. E aquilo é normal, é natural para eles. Deus não vê a aparência exterior, não é? É óbvio que na nossa cultura um homem vestido com um vestido seria tanto quanto estranho, né? Inusitado. Mas, como diz lá 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor vê o que está no nosso coração. É isso que o Senhor vê. E é interessante que no Evangelho fala de João Batista, e o texto diz em Mateus, no capítulo 3, que ele se vestia com peles de camelo. Olha só, uma pele, não é? Uma pele de camelo. E olha que coisa interessante. Os fariseus da época, os religiosos da época, que costumavam julgar e apontar, foram até João Batista. Olha o que João Batista disse para eles. Deixa eu ler aqui para vocês, Mateus 3, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha só, João Batista atacava violentamente os fariseus e os saduceus pela presunção que eles tinham. Eles se achavam mais santos que as demais pessoas. A palavra fariseu significa separado. Era um grupo de fanáticos religiosos, mestres da lei, conhecedores da Escritura. Todavia eles eram hipócritas, eles falavam, mas não viviam, não é? E eles eram tão presunçosos que eles chegavam ao ponto de dizer: se dois homens forem salvos, um deles certamente será fariseu. Olha a presunção que eles tinham, se achavam melhor que os demais. E um fariseu era conhecido, dentre outras coisas, pelas vestes que usava. Por quê? Como eu disse há pouco, naquela época era comum a roupa comprida, né? Só que os fariseus alongavam a franja da roupa, a barra, alongavam, para passar uma imagem de maior santidade.
para passar uma imagem de que eles se ajoelhavam mais, oravam mais, eram mais santos do que as demais pessoas. Em Mateus 23, o Senhor Jesus fala muito contra os fariseus, né? E o Espírito Santo me trouxe à memória agora uma ilustração do pastor João Henrique Palharim nesse sentido. Deixa eu lhe contar essa ilustração, não sei se você já ouviu. A ilustração é a seguinte: havia um seminário teológico, eu tinha lá um aluno que era o melhor aluno, se destacava, e o diretor do seminário era o presidente da igreja, da denominação, e iam inaugurar uma nova igreja. E o presidente da denominação chegou lá para o rapaz, para o melhor aluno, e disse para ele: fulano, nós vamos tal dia inaugurar uma igreja, e eu falei com Deus e você vai ser o pastor daquela igreja, nós vamos inaugurar, você será consagrado pastor, só que para você tomar posse daquela igreja, eu lhe empossar, você precisa fazer um paletó, e eu faço questão de que você encomende o paletó neste alfaiate aqui, ó. E deu para ele o cartão do alfaiate. Vá lá fazer o paletó e depois venha falar comigo. Se você não fizer o paletó com esse alfaiate, você não será empossado como pastor da igreja. E o jovem, muito feliz, reluzente: sim senhor, pastor, deixa comigo, claro. Pegou o cartão, no dia seguinte foi lá na alfaiataria fazer o paletó. Chegou lá, se apresentou: sou fulano, pastor fulano dissesse que eu viesse aqui, preciso fazer um paletó novo. E o alfaiate: pois não, meu amigo, venha cá, vamos tirar a medida. E o alfaiate tirou as medidas da manga, do peito, das costas, das pernas, tirou todas as medidas. E após terminar todas as medidas, o alfaiate pergunta para ele: meu amigo, para eu poder fazer o seu paletó, eu preciso que você me responda uma pergunta. E ele disse: qual? É a primeira igreja que o senhor vai assumir, pastorear? E aí ele, meio sem graça, desconversou, mudou de assunto, mas o alfaiate insistiu: eu preciso da resposta, eu preciso saber. E o jovem, meio constrangido, porque o jovem já tinha enchido o peito, já estava se achando melhor que os demais colegas do seminário, já estava pensando: porque eu sou o melhor aluno, porque eu sou o maior conhecedor da escritura do que os meus colegas. O jovem, que já estava cheio de si, quando ouviu aquilo, meio sem graça, ele diz assim: por que o senhor precisa saber dessa resposta? Aí o alfaiate disse o seguinte: eu preciso saber por quê. Se for a primeira igreja que o senhor vai assumir, eu vou fazer o paletó com mais pano na frente, porque quando é a primeira igreja, o homem estufa mais o peito, então eu preciso fazer com mais pano na frente. Agora, se já é um pastor um pouco mais experiente, já assumiu algumas igrejas, eu faço igual, mesma medida de pano na frente e atrás. Agora, se já é um pastor assim um pouco mais idoso, né, mais experiente, assumiu muitas igrejas, eu faço com mais pano atrás, porque ele ajoelha mais, ele ora mais. E aí aquilo foi como um tapa na cara daquele jovem. E aquele jovem sem graça vai dizer pro alfaiate: meu amigo, é a primeira igreja sim, mas eu entendi a lição, por favor, faça com o pano igual na frente e atrás. E assim, amados, são os fariseus, assim são os religiosos, que enchem o peito e se acham melhores do que os outros, né? Tanto os fariseus quanto os saduceus eram outro grupo religioso da época, até o sumo sacerdote Caifás, como diz lá em Atos 5,17, era dos saduceus. E uma diferença básica entre os saduceus e fariseus era que os fariseus acreditavam em anjo, ressurreição, vida após a morte. Já os saduceus não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em juízo final. E é interessante que o Senhor Jesus orientava os discípulos a ter cautela, ter cuidado com o fermento dos fariseus. Lucas 12, o Senhor Jesus vai deixar claro no versículo 1 que o fermento dos fariseus era a hipocrisia, não é? Jesus fala disso também em Marcos 8,15, Mateus capítulo 16, versículo 6, versículos 11 e 12, e nós temos que ter cautela. Os religiosos, mas eles viviam num sistema religioso, e era um sistema religioso violento, viu? Dentre outras coisas, no templo havia um sistema de venda. Tudo que era animal
que se sacrificasse, segundo a lei de Moisés, vendia no templo. E além de vender os animais, vendia-se também, havia-se também a mesa com cambistas, dentro do pátio do templo, e vendiam de tudo. E conta o Evangelho que o Senhor Jesus, ele foi no templo, ele expulsou os vendedores e os cambistas. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus, e nesse livro ele conta que Anás era o sumo sacerdote, ele tinha 5 filhos, e Anás e os 5 filhos que comandavam o esquema de venda no templo, e eles levavam 20% de tudo que era vendido. Ele era tão corrupto, diz o José, que ele vai ser afastado do cargo de sumo sacerdote e vai ser colocado um outro, que é o José Caifás. E para manter o controle do negócio dele, ele casa a filha, o Anás casa a filha com Caifás, e Caifás se torna genro, do sumo sacerdote Anás. E é interessante, que mesmo Caifás sendo sumo sacerdote, quem continuava mandando era o Anás. Tanto é que quando prendem o Senhor Jesus, diz o Evangelho de João, que levam Jesus primeiro para a casa de Anás, porque era ele que comandava o esquema de venda. Mas João capítulo 2, o Senhor Jesus fez o seguinte, deixa eu ler aqui para você, João 2,13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, trazendo para os nossos termos, um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Olha só. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Essa daqui é a primeira vez que o Senhor Jesus expulsa a gente do templo. Quem ele expulsou? Vendedores e cambistas. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 19, olha o que diz aqui a Escritura, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, deixa eu ler a partir do versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores, covil de ladrões. Então, o sistema religioso comandado pelos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, visava tão somente o lucro. Tinha uma aparência de religiosidade, mas na realidade, por dentro, não tinha nada de Deus. Queriam saber era de dinheiro, de recurso. Lembre-se, na primeira vez Jesus expulsou os vendedores e os cambistas, na segunda vez expulsou os vendedores, os cambistas e os compradores. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Tem muita gente, infelizmente, que é virgem louca, e a virgem louca vai ficar do lado de fora. A casa de Deus é casa de oração. Casa de Deus é casa de oração. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, com a hipocrisia. Tem muito cuidado. Aqui na apostila tem um comentário na página 3, falando a respeito dessa questão da hipocrisia. O que é o hipócrita? Alguém que fala algo que não vive, como, por exemplo, prostitutas, publicanos, mendigos, gente que aos olhos da sociedade da época era escória, não valia nada. Jesus tratava com amor, Jesus tratava com misericórdia, com carinho. Agora já os religiosos, os hipócritas, os fariseus, Jesus batia de frente, chamava de hipócrita, chamava de sepulcro caiado. E é interessante que Jesus fala de acordo com o público. Para a multidão, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Olha só, já para os fariseus, os escribas, os religiosos, os hipócritas, Mateus 3, raça de víbora, sepulcro caiado, o Senhor Jesus batia de frente com aquele sistema religioso, O Senhor Jesus batia de frente, porque não adianta, queridos, ter só aparência se não tiver essência. E nós temos que ter esse cuidado com o engano religioso. Hoje em dia nós temos até a expressão evangélico não praticante. Olha só, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão do governo do nosso país, fez uma pesquisa
e a última pesquisa já tem alguns poucos anos, foi constatado que cerca de 25% da população do nosso país se declara evangélico, ou seja, estamos falando em torno de 40 milhões de pessoas, 40 milhões. E o IBGE detectou que um outro tanto, praticamente igual, se diz evangélico, mas não praticante, afastado. Olha só que coisa, muita gente afastada. E agora desses 40 milhões, muita gente, infelizmente, é frequentador de igreja, muita gente é religioso, muita gente ainda não entendeu a verdade do evangelho, uns porque ainda não aprenderam, precisam ser ensinados, instruídos, para que conheçam a verdade do evangelho, a palavra, e outros que vivem sim no sistema religioso. Os sacerdotes da época de Jesus, eles conheciam a Escritura como ninguém, como tem muita gente hoje, que usa a Escritura para manipular os outros, usa o conhecimento da palavra para induzir os outros. Querido, querida, a nossa fé, o nosso entendimento tem que estar apoiado na Escritura, na palavra de Deus. Muita gente por aí tem ensinado coisas que são completamente fora da Escritura. Lembre-se de algo: roupa não salva ninguém, mas também é necessário entender, pode condenar. Tem gente por aí que anda embalada a vácuo, embalada a vácuo. Se respirar mais forte o negócio, não, tem que ter bom senso, A palavra ensina lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, a respeito das obras da carne. Dentre as obras da carne tem lá a lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é se vestir, se portar de maneira a incitar sensualidade no outro. Então, infelizmente, não são todas não, mas muitas mulheres, e eu já vi homens também, roupa marcando o corpo, desenhando o corpo. É uma questão de bom senso, amados? O que tem que destacar o nosso corpo inteiro, é o rosto resplandecendo a glória do Senhor. Não é destacar o nosso corpo para a pessoa ficar olhando as curvas do corpo, quer seja do homem, os músculos, os braços, o peitoral, ou as curvas da mulher. Não, querido, o que tem que destacar é o rosto, a glória do Senhor resplandecendo no nosso rosto, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Deixa eu ler aqui para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, olha o que está escrito aqui, versículo 18, ele falando do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Moisés colocaram o véu sobre ele, ele diz assim, 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o que tem que destacar é o rosto que reflete a glória do Senhor Jesus. Lembrando também o que eu disse há pouco, o Espírito Santo me trouxe à memória aqui um caso, e eu me lembrei de um testemunho. De uma moça, ela já foi até aluna do curso de teologia, e ela disse que ela foi convidada, ela era do mundo, vivia com roupa curta, colada, gostava de festa, bebia e tudo mais. E um belo dia ela foi convidada para ir para a igreja, resistiu muito e tal, mas a mãe dela sempre ia, e a mãe dela teve câncer e a mãe foi curada. E aí a mãe disse, não, vamos, que temos que agradecer a Deus. E ela foi, na verdade, para acompanhar a mãe por aquela situação, do câncer ter sido curado e tudo mais. E ela foi com a roupa que ela era habituada a usar, colada e tudo mais. Foi para a igreja. Chegando lá, o pastor, um homem de Deus, ministrando a palavra e tal, e a mãe conta o testemunho, falou que foi curada e tal, e apresentou, está aqui o meu marido, está aqui minha filha fulano de tal. E aquele pastor viu aquela moça, e ele, movido pelo Espírito Santo, ele chama aquela moça e diz, fulana, vem cá. E ele começou a convidá-la, eu preciso que você me ajude nisso, preciso que você me ajude naquilo. E a moça foi vindo na igreja, se envolvendo com as tarefas, com os afazeres, E um belo dia, e ela me contando o testemunho, ela disse, pastor, ele nunca olhou para mim com um olhar como os outros homens, com um olhar de desejo, nunca, jamais, sempre olhando como um pai olha uma filha, me olhando. Chegou um belo dia, ela contando para mim, ela falou, pastor, eu me senti constrangido, eu olhei no espelho, eu falei, o que eu estou fazendo com essa roupa?
não convém mais usar, estou parecendo uma, você pode imaginar o quê? Isso ela contando para mim o testemunho. E ela disse, o pastor não precisou falar para mim, tire essa roupa, isso não é roupa divina na igreja. Ela disse, pastor, ele não precisou falar para mim, o Espírito Santo me constrangeu, tirei aquela roupa colada, aquela roupa curta, e de lá para cá, graças a Deus, ela usa calça, ela usa saia, mas se veste com decência, se veste com decência. E é isso que o Evangelho ensina, Nós temos que ter, como Paulo diz a Timóteo, o nosso bom senso, a nossa equidade, nosso bom senso tem que ser notório, Roupa não salva ninguém, mas pode condenar, pode incitar o pecado. É por isso que a gente tem que ter bom senso, discernimento, entendimento. É óbvio que antes de a gente apontar o pecado alheio, nós temos que olhar para o nosso. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, deixa eu ler do versículo 1 em diante, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que usares para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer ao teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha só, então nós não podemos julgar nem apontar ninguém. É óbvio que nós temos que olhar para nós mesmos, ter bom senso, ter entendimento, Lembrando que está escrito também, segundo aos Coríntios 5,14, que o amor de Deus nos constrange. Nós temos que ter cuidado para não ser como aqueles lá de João capítulo 8, que estavam já com as pedras nas mãos preparadas para atirar naquela mulher. Jesus, olhando para eles, diz, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, Nós temos que ser exemplo, e nós temos que ser exemplo não só com palavras, mas com atitudes, com comportamento. Mas acima de uma roupa física, queridos, nós temos que ter vestes de salvação, como diz lá Isaías 61, versículo 10, essa é a principal roupa que nós temos que usar. Olha o que diz aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 10, assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com joias. Olha só, o Senhor me vestiu com vestes de salvação. Nós temos que estar com essa veste espiritual. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão diz o seguinte, livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Roupa branca é a santidade, Apocalipse 19 fala que os santos virão com o Senhor Jesus vestidos com vestes brancas de linho fino. Veste branca é santidade, veste suja representa pecado, e o detergente mais poderoso para limpar qualquer pecado é o sangue de Jesus. Em Zacarias 3, como eu ia citar há pouco, o profeta tem uma visão do sumo sacerdote Josué diante de Deus, Satanás lhe acusando que ele está de vestes sujas, e o Senhor diz, eu tiro as vestes sujas e coloco vestes novas, vestes limpas. Está escrito em Apocalipse 22, 14, bem-aventurado o homem, a mulher, que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Essa veste aqui tem que ser para a glória de Deus, e principalmente a nossa veste espiritual tem que estar branca, tem que estar sempre lavada no sangue do Cordeiro. Amém? Espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. Vou ficando por aqui. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Se você não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative as notificações, o sininho para receber as próximas aulas quando eu postar. Toda quarta e todo domingo tem aula aqui do Nível Expert. E se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, comente aí o que você gostou, o que o Espírito Santo falou com você. Deus abençoe a tua vida, e você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Assista esse importante recado que eu vou te dar. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também
nosso convidado a se tornar um pregador telhado são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?